Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma história de uma empresa com a sua trajetória e principalmente a análise da sua situação econômica e financeira, né? E essa empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa que foi indicada aqui pelos inscritos do nosso canal, lá pelo Patrick Borchard e também pelo Iago Otto. Valeu, Iago, valeu, Patrick, muito obrigado aí pela sugestão. Foi um prazer aqui poder lhes atender. Mas caso vocês queiram análise de outras empresas, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Degrafe e manda a sua sugestão. Aproveita, já se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Quando nós fazemos todo esse trabalho de análise, de contar essa história, de analisar o balanço, é justamente para que você tenha mais subsídios e mais conhecimento na hora de escolher o seu investimento, já que investir em ações é você aplicar seu dinheiro em alguma empresa. E, para tanto, nós temos que saber que empresa é essa, da onde que ela vem, para onde que ela vai, o que tem por trás dessa empresa, qual é o seu mercado, né? Mas principalmente saber como é que ela está financeiramente. Endividamento, se o endividamento está subindo, está caindo, está estável, em que nível que está esse endividamento e, naturalmente, se essa empresa é lucrativa. Então, são os pontos fundamentais ali para definir se vale a pena ou não investir em uma empresa. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Randon SA Implementos e Participação. A Randon SA, inclusive, já foi retratada aqui pelo canal quando do balanço de 2020. E agora a gente traz mais atualizado com as informações até o primeiro semestre do ano de 2021. Mas então vamos saber o que é a Randon SA. A Randon SA ela começa lá no ano de 1949, quando os irmãos Ercílio e Raul Randon montam uma oficina mecânica ali para consertos de motores, que era a Mecânica Randon. Só para ter uma ideia, nessa época o Raul Randon tinha apenas 18 anos de idade, então ele já começa o seu empreendedorismo ali bastante cedo, né? E aí começa junto com o irmão montando a Mecânica Randon. No ano de 1954, aí eles desenvolveram o sistema de freio a ar para caminhões e para reboques, e aí daí na sequência também já desenvolveram o terceiro eixo também para usar nos caminhões e nos reboques. E a partir daí então eles foram ampliando a sua participação no mercado dentro desse segmento. Até que chega no ano de 1971, a empresa já crescendo, abre o capital, passa a ser uma SA. E também na década de 70, a Randon já começa o seu processo de exportação, já começa a abrir mercado fora do Brasil. Indo para o ano de 1980, ou na década de 80, eles passam também a produzir autopeças e junto com uma outra empresa americana, Meritor, eles fundam uma empresa chamada Freios Master e aí vão se especializando cada vez mais em sistemas de freio. Na década de 90, aí eles compram uma das maiores empresas de freios do Brasil, que era a Fras-le, né? E também entram nessa década de 90 no segmento ferroviário. E aí a Randon vai crescendo cada vez mais. No ano de 2000 já está exportando para todos os continentes. Então, e também nessa época, ela abre uma fábrica da Fras-le nos Estados Unidos e uma fábrica da Fras-le na China. Então, uma empresa brasileira que se transforma em multinacional e vai justamente nos mercados maiores, Estados Unidos e China. No ano de 2017, agora recentemente, aí vai mais longe ainda, vai para a Índia também. Então você veja que é uma empresa que começa como uma oficina mecânica lá em Caxias do Sul, pequenininha, com 2 irmãos, e hoje tem uma presença no mundo todo, exportando para todos os continentes e com fábricas justamente nos centros mais desenvolvidos, ou pelo menos nos maiores centros, que é a China e os Estados Unidos, e agora também recentemente na Índia. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação econômica e financeira da Randon, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. E vamos acompanhar através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Então vamos para a análise da Randon SA Implementos e Participações, suas demonstrações contábeis referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre do ano de 2021. Então as informações mais recentes da companhia, até para a gente saber como é que está sendo esse ano de 2021 para a Randon. Então
Estou começando aqui pelo ano de 2018, porque quando nós trazemos aqui uma série de balanços, então ele nos dá uma visão mais correta da empresa, de como que a empresa vem mantendo uma regularidade ou não através do período, e aí, consequentemente, a gente consegue enxergar também uma linha de ação da empresa, né? Então, vamos começar aqui pelo ano de 2018 para saber o que era a Randon em 2018. Tinha um patrimônio total de 5 bilhões 838 milhões de reais, tá? Então, aqui 5 bilhões era tudo que tinha dentro da companhia no ano de 2018. E esse valor, ele é dividido aqui em ativo circulante, que é o capital de giro, e o ativo não circulante, que é o chamado capital fixo da empresa, né? Dentro do ativo circulante, 3 bilhões 496 milhões, o que representava 59,9% do que a empresa possuía. Então, de tudo aquilo que ela tem, 59,9% está no capital de giro, fazendo toda a movimentação da empresa. E desse valor total de ativo circulante, 1 bilhão 727 milhões era o que ela tinha em caixa, dinheiro em banco, aplicação financeira, etc. 1 bilhão 727 milhões. A receber tinha 638 milhões e os seus estoques de 847 milhões de reais. Ressalto mais uma vez a importância desse grupo, porque através do ativo circulante, através do capital de giro, é que a empresa consegue movimentar todo o seu capital fixo. Portanto, quanto mais capital de giro ela tiver, melhor para o desenvolvimento da atividade da empresa. Já para o ano de 2019, a empresa pula aqui o seu tamanho para 6 bilhões 328 milhões e o capital de giro vai para 3 bilhões 765 milhões, representando 59,5% de tudo que ela possuía. Agora ela tem em caixa 1 bilhão 980 milhões de reais, olha só o que tem de dinheiro dentro da companhia, 1 bilhão 980 milhões de reais. 684 milhões para receber e os seus estoques de 820 milhões. Indo para o ano de 2020, a empresa pula de 6.328 para 8 bilhões 980 milhões de reais e o capital de giro aumenta para 5 bilhões 307 milhões de reais, mantendo aqui os 59,1% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa aumenta, vai para 2 bilhões 442 milhões. Aumenta também aqui o contas a receber para 1 bilhão 204 e aumenta também os estoques da empresa para 1 bilhão e 70 milhões. Então percebe-se que nominalmente o capital de giro vem aumentando principalmente a quantidade de dinheiro em caixa que a empresa mantém. Já para os 6 primeiros meses do ano de 2021, a empresa pula agora para 9 bilhões 168 milhões de reais e o capital de giro permanece praticamente estável aqui com 5 bilhões 444 milhões, 59,4% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 713 milhões, mas aumenta aqui o contas a receber para 1 bilhão 483 e aumenta os estoques para 1 bilhão 598 milhões. O que chama atenção aqui na empresa, que eu ressalto aqui para vocês, é justamente esse ativo circulante, esse capital de giro. 59,9, 59,5, 59,1, 59,4. Então vejo que ela mantém aqui uma frequência de valores dentro do seu capital de giro ao longo de todo esse período. Já em termos de endividamento, o endividamento a gente vai enxergar aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Ela fechou 2018 com uma dívida total de 3 bilhões 793 milhões, o que representava 65% de tudo aquilo que ela possuía. Já para o ano de 2019, para 4 bilhões 152 milhões, mas mantém aqui os 65,6% de peso da dívida em relação ao patrimônio da empresa. Ressaltando que ela mantém um volume maior de dívida sempre no longo prazo, né? No ano de 2020, a dívida vai para 6 bilhões 316 milhões, com 70,3%, e aqui também se deve muito ao aumento aqui de empréstimos e financiamentos, e também aqui nós temos um aumento nas dívidas de longo prazo. É uma prática comum feita pelas empresas no ano de 2020, na época da pandemia, de buscar recursos, financiamentos de longo prazo
para abastecer o caixa da empresa, até porque as empresas não sabiam a extensão da pandemia, então elas procuraram se precaver, mantendo o volume de dinheiro em caixa mais alto do que o normal, né? Então está aqui a explicação desse aumento da dívida. Já para os 6 primeiros meses do ano de 2021, a dívida ela recuou um pouco aqui para 6 bilhões e 191 milhões, com uma representatividade de 67,5%. Então a dívida que ela é 65,6 aumenta para 70 e volta para 67,5, então mantendo também uma regularidade no endividamento da empresa. Vamos agora para os resultados da empresa. Em 2018 faturava 4 bilhões e 262 milhões, esse faturamento aumenta em 2019 para 5 bilhões e 73, mesmo com a pandemia, uma pequena elevação para 5 bilhões e 363 milhões, e nos 6 primeiros meses do ano de 2021 já acumula uma receita de vendas de 4 bilhões e 26, projetando para o ano de 2021 um faturamento de 8 bilhões. Então vejam como estava previsto aqui um aumento significativo no faturamento da empresa, indo para perto de 8 bilhões. Já em termos de resultado, 226 milhões de lucro em 2018, 306 milhões de lucro em 2019, 842 milhões de lucro em 2020 e nos 6 primeiros meses do ano já tem aqui um lucro acumulado de 340 milhões, projetando aqui um lucro perto de 700 milhões para o ano de 2021. Então dá para se observar que a empresa ela mantém aqui uma regularidade no seu capital de giro, mantém uma regularidade no seu endividamento e vem com o seu faturamento crescendo aqui gradativamente, projetando para esse ano um crescimento ainda maior, e é uma empresa que vem dando lucro a todo ano, né? E esse ano aqui a expectativa é que o lucro fique um pouquinho menor do que foi no ano de 2020. São esses os números da Randon SA. E aqui eu trouxe para vocês também os gráficos mostrando os índices de liquidez da Randon. O que são esses índices de liquidez? São os índices que medem a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas. A liquidez geral mede o curto, médio e longo prazo. E aí os índices eles começam com 1,08 em 2018, um pequeno recuo para 1,06 em 2019, 1,03 em 2020, e no primeiro semestre de 2021 fecha com 1,07. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, ela dispõe de R$1,07. Quer dizer, paga apesar de não ter uma folga financeira. Já na liquidez corrente, ele mede só o curto prazo, o que vai acontecer no ano. Então ele sai com índice de 2,20 em 2018, sobe para 2,50 em 2019, recua para 1,75 em 2020 e fecha 2021 no primeiro semestre com 2,08. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$2,08, paga e sobra. Quer dizer, no curto prazo a empresa não terá problemas, trabalha com folga financeira, e no longo prazo a empresa trabalha bem equilibrada ali, sem folga financeira, porém também não dando mostras que vai faltar recursos para fazer frente aos seus pagamentos. E nesse gráfico eu trago para vocês também o endividamento, e dá para perceber ali que ele vai praticamente em linha, né? Ele vai se mantendo. Ele sai com 64,9% em 2018, daí vai para 65,6% em 2019, sobe para 70,3% em 2020, e nos 6 primeiros meses do ano de 2021 fecha com 67,5%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 67,5%. A dívida praticamente vem se mantendo estável ao longo desse período analisado. E nesse gráfico aqui temos já os índices de rentabilidade que a empresa ganha. Começa ali pela margem líquida, o que ela ganha em relação àquilo que ela vende. Ele sai de 5,3% em 2018, sobe para 6,04% em 2019, aí dá um salto em 2020 indo para 15,7%. E nos 6 primeiros meses do ano fecha em 8,4%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa vende, sobra líquido, limpo para a empresa, 8,4%. Já as outras 3 barrinhas que nós temos ali tratam da rentabilidade do ativo. Qual o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. 3,9% em 2018, 4,8% em 2019 e 9,4% no ano de 2020. Em relação a todo o investimento feito dentro da empresa, ela gera um ganho de 9,4%.
E por fim ali a rentabilidade do PL, que trata agora do acionista, o acionista que tem as suas ações já dentro da empresa, dentro desses respectivos períodos. E o acionista ganhou no ano de 2018 11,1%, no ano de 2019 14,1%, e nesse último ano, aquele salto que deu ali, 31,6%. Quer dizer, quem tinha as ações da empresa, com base nos lucros obtidos pela empresa, gerou um ganho para o acionista nesse último ano de 31,6%. Tá, então, mais uma empresa analisada agora. Você já sabe como é que está a situação da Randon, né? Então, a ideia é sempre assim, na hora de escolher uma empresa na qual a gente vai investir, então, naturalmente, todo esse processo de pesquisa aqui é fundamental. Saber que empresa é essa, como é que ela está econômica e financeiramente, né? E a partir daí você verificar, né, através dos gráficos, se tá barata, você está no momento bom para entrar ou não, né? Então você coloca no seu radar e espera o momento de entrar na companhia. Lembrando que investimento, quando a gente fala de investimento, a gente tem que olhar no longo prazo, né? Não que o curto prazo seja desprezível, não, em hipótese alguma. Mas o investimento ele sempre tem que ter uma visão para o longo prazo. Por quê? Como nós vivemos períodos de flutuações na bolsa, as ações sobem, as ações caem, então por isso que eu digo que o curto prazo ele se torna muito perigoso para você investir já pensando em vender no curto prazo. Então o investimento geralmente a gente tem que pensar no longo prazo, porque todas essas flutuações que ocorrem com o tempo, ela se corrige. Então, ao longo do tempo, essas variações todas elas se corrigem. Então, quando você olha no longo do tempo, você vai ver como vale a pena você investir em empresas, né? Mas, naturalmente, que a empresa tem que ser boa, a empresa tem que estar bem financeiramente, bem em termos de endividamento e, naturalmente, ela tem que ser lucrativa, né? Então, tá aí os cuidados básicos e aí as informações para você optar se vale a pena ou se não vale a pena comprar ações da Randon. Dito isso, bons investimentos para vocês.